Eu acho que vocês sabem como Noelle Silva é uma das minhas personagens favoritas de todos os animes. Mas vamos falar um pouquinho sobre as inspirações que levaram a Noelle a ser quem ela é e talvez a base da personagem? Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Ani, sou o dono desse canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Vamos falar hoje sobre as personagens que puderam inspirar o Tabata a escrever a Noelle, ou que pelo menos a base dela é muito parecida com essas personagens. E são 3 personagens de Bleach, pra ser mais específico. Eu acredito mesmo que essas 3 personagens tenham sido as principais na criação do Tabata da Noelle. Então, antes de começarmos o vídeo, já se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda bastante. E eu tô com uma meta de chegar nos 10 mil inscritos. Manda pra algum amigo que curte Black Clover, que curte Bleach, que curte qualquer tipo de anime, porque aqui eu abordo diversos animes, dou minha opinião sobre animes, falo sobre reviews de anime e até mesmo faço react e outras coisas que podem envolver ou não anime. Então, me ajuda aí, por favor, que eu tô nessa meta e nesse sonho, tô nessa luta aí, não custa nada, tá bom? Se inscreve, deixa o like, hypa, talvez seja um membro, esse daí custa. Mas, se não puder, também não tem problema, só o básico já me ajuda bastante. E agora sim, vamos falar sobre a Noelle e sobre as suas bases. Bem, eu acho que não é segredo pra ninguém que o Tabata é um grande fã de Bleach. Pô, o Tabata é fechadão com o Chichikubo, tá ligado? E é muito legal saber que eles são amigos e que eles já saíram junto. E o Kubo fez uma arte pra Black Clover. O Zora do Kubo ficou lindo, maravilhoso. Mas essa não é a questão. A gente sabe que muita coisa que o Tabata faz é inspirado dentro de Bleach. E Bleach tem 3 personagens específicas que compõem a Noelle, por incrível que pareça. Muita gente já deve estar olhando esse vídeo falando: 3? Como assim 3? Bem, sim, é 3. E muita gente já deve estar pensando: ah, a Rukia, por que cacetes a Orihime tá na thumb? Mas a Rukia também, mas não é a principal. Ai, como assim não é a principal? Sim, não é a principal. Mas vamos começar por ela. Rukia Kuchiki. Rukia Kuchiki, cara, ela não tem nada a ver com a Noelle. E por incrível que pareça, em personalidade, em design, no máximo, a paleta de cor e o poder da Rukia é muito semelhante ao da Noelle. Isso é a semelhança que o Tabata talvez possa ter pego, porque a Rukia é uma paleta de cor azul durante a utilização dos seus poderes, e seus poderes são de gelo, mas a Noelle tem poderes de água. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Eu sei que o principal motivo que muita gente acha, mas muita gente acredita que elas têm personalidade igual, tá? E não, elas não têm, tá? Só pra deixar bem claro, Rukia e Noelle não tem nada a ver com a personalidade, elas não se parecem, elas não agem igual, não tem nada a ver uma com a outra. Mas o que muita gente acha elas parecidas, e isso, de certo modo, é parecido, é na questão da história com os irmãos. E sim, isso é muito parecido, mas não chega a ser igual e nem mesmo o mesmo problema. Porque, vamos lá, a Noelle, pra quem não sabe, o problema dela com o irmão, o Nozel, é basicamente que o Nozel distrata a Noelle. O Nozel literalmente xinga a menina. O Nozel literalmente acaba com ela, humilha ela e faz de tudo pra ver a garota desgraçada da vida. Ela literalmente traumatizou a Noelle pra tentar fazer com que ela não se juntasse aos Cavaleiros Mágicos. E vendo que ela queria se juntar aos Cavaleiros Mágicos, ele continuou humilhando ela mais ainda e mandou ela pro pior esquadrão de todos, só porque ela não conseguia controlar magia e ele chamava ela de inútil. Mas no fim a gente sabe que isso era pra proteger ela. Esse é a parada do Nozel. Qual que é a parada do Byakuya? O Byakuya gosta da Rukia. Tá bom. Não é só isso. O Byakuya, quando acontece todo o problema da Social Society, ele basicamente escolhe um lado, que é seguir as regras. O Byakuya é um cara muito centrado, muito concentrado também, e ele é um maluco que segue as regras a todo custo, porque ele fez uma promessa. E aí ele tinha que escolher entre a promessa de salvar a Rukia, proteger a Rukia que ele fez pra mulher falecida dele, ou seguir as regras a todo custo e nunca mais quebrá-las. E ele escolheu essa. Então o Byakuya decide que vai executar a Rukia porque a Soul Society mandou, o Sereiten mandou ele fazer isso, então ele vai seguir essa ordem e ele foi atrás da Rukia pra capturar ela e executá-la, e ele ia deixar a Rukia morrer. E as duas têm esse meio que problema paralelos com o problema com o irmão, mas não é muito forte, tá ligado? Tipo, não é muito próximo. A diferença, o muito próximo, é que o Nozel e o Byakuya são idênticos. Porra, esses dois personagens é o mesmo personagem. Você bota o Nozel e o Byakuya um do lado do outro, é o mesmo personagem
personagem da cara lavada. Meu Deus do céu, é o mesmo personagem. Então, por isso, muita gente deve sentir que essas duas têm muita coisa em comum, mas não, elas não têm. A história delas e relação delas com os irmãos são muito diferentes. A Rukia e o Byakuya se dão muito bem desde sempre. O problema é que o Byakuya, ele acabou tendo esse deslize nessa primeira temporada e depois ele volta ao normal com a Rukia e a Rukia admira demais o Byakuya, que o Byakuya tem muito orgulho da Rukia. O Nozel só vai ter isso lá pra frente, irmão, depois que muita coisa acontece. Vai se ferrar, Nozel, mas pelo menos eu perdoo ele hoje em dia. Tá, mas ok, quem que é outra personagem antes de chegarmos no ponto acho que eu sei que você quer ver? Hiruka. Pois é, Hiruka. Acho que essa aqui é até óbvio. Quem assistiu Bleach e assistiu Black Clover sabe do que eu tô falando. Cara, a Hiruka, ela literalmente é a Noelle. Personalidade da Hiruka, jeito de agir da Hiruka, até mesmo o corte de cabelo da Hiruka, da fisionomia, na aparência de modo geral, elas duas são idênticas. Os trejeitos, tudo. Provavelmente a aparência da Noelle foi totalmente baseada, aparência e personalidade da Noelle foi totalmente baseada na Hiruka, porque é assustador e assombroso o quanto as duas são parecidas. E é claro, o arquétipo principal que define a Noelle também define a Hiruka, Tsundere. E o jeito que a Noelle fica perto do Asta é o mesmo jeito que a Hiruka fica perto do Ichigo, o que é engraçado pra cacete. Mano, o Tabata não escondeu. A Hiruka literalmente é a mais próxima da Noelle que a gente pode pegar de Bleach. Ela e a Noelle têm literalmente tudo em comum praticamente, exceto, é claro, nos poderes, que a parte dos poderes eu já acho que foi muito mais pra Rukia. E é claro, na relação do irmão, na história ali na própria obra, tá ligado? Não no papel. O papel a ser representado vai vir depois. Mas na aparência e personalidade, Hiruka, poderes, habilidades e história, Rukia. Agora vamos lá, o grande chamariz, a terceira e última personagem, Orihime. Primeiramente, pra gente começar falando da Orihime, vocês têm que entender uma coisa. O Kubo, ele já deu uma entrevista falando que a Orihime ia ter poderes de dragão. Não sei exatamente como o Kubo queria fazer isso, como chegou a isso, mas eu já vi isso, que o Kubo falou, que a Orihime tinha poderes de dragão. Já vi fanart da Orihime com dragão, e isso é muito interessante até, e eu acho legal essa ideia. Só que quem que tem poderes de dragão em Black Clover? Pois é, né? O Tabata pegou literalmente a ideia original do Kubo e transportou pra Black Clover, fazendo e criando, assim, Noelle e Silva. Ah, mas é só isso? É isso que você tá dizendo que tem igualdade da Noelle e da Orihime? Antes fosse só isso. Pra quem não viu meu último vídeo de Ichigo e Rukia, eu falo lá, a Orihime com o Ichigo tem algo muito bonito, que é Orihime quer se tornar a mulher que pode proteger o Ichigo, a mulher que pode estar ao lado dele, lutando junto dele pra ajudá-lo. E vocês sabem, fãs de Black Clover, que essa frase é muito forte e muito importante pra gente no mangá, né? Pois é a mesma situação e o mesmo papel da Noelle. O papel de ser a mulher da vida dele. Não posso cravar isso ainda porque o casal não foi confirmado, infelizmente, mas barando a briga de Shippuden, que todo mundo já sabe quem é o casal principal, a mulher da vida dele, a mulher que pode ficar ao lado dele, a mulher que pode literalmente lutar lado a lado e proteger o protagonista é a Orihime e a Noelle. Esse é o papel das duas na obra, tá ligado? A Orihime treina pra ficar mais forte, pra ajudar o Ichigo e estar do lado dele pra proteger ele. Esse é o papel dela. Ela quer fazer isso. E a obra deixa isso muito claro e muito específico. No caso da Noelle, é a mesma coisa. A gente vê isso através da fala da Rebecca, que a Rebecca olha pra Noelle e fala que ela é a garota que pode lutar ao lado do Asta. E não tem como competir com isso. Por isso que a Rebecca sai dessa briga de chip. O que é muito bonito e a melhor parte da escrita do Tabata. Porque o Tabata literalmente fez um ótimo desfecho pra Rebecca. Eu adoro esse desfecho da Rebecca. Porque a Mimosa não pode ter um desfecho desse, percebendo que a Noelle é a parada certa pro Asta. A Mimosa não. Tem que ficar até o final brigando. Ah, porra, cacete. Podia ter um final bonito desse pra Mimosa. Enfim, só foi um desabafo. Mas a Rebecca percebe essa parada. E toda hora a obra fecha isso pra gente, mostra isso pra gente, eles colocam isso na mesa, que é a Noelle literalmente é a mulher que tá do lado do Asta, é a mulher que dá forças pro Asta e é ele que dá forças pra ela. Um ao outro é um apoio gigantesco. Ela é quem tá lutando ao lado dele. Não foi ela que, tipo, curou ele, como é o caso da Mimosa, mas é ela que vai pro campo de batalha junto dele. A última cena dela na forma de dragão negro, com ele subindo, é a prova disso. Ela está indo
pra luta final junto dele. E não só isso, como ela também dá um ataque que abre a possibilidade dele e o Yuno darem um ataque final, ou seja, ela está ativamente ao lado dele, ajudando ele, e é isso que ela quer. Ela deixa isso muito claro pra gente na obra inteira, e o Asta também gosta muito dela e quer estar ao lado dela pra ajudar ela. Os dois têm isso, e isso é lindo pra cacete. É a mesma coisa do Ichigo e da Orihime. Então, assim, no quesito de papel a se desempenhar dentro da obra, a Noelle e a Orihime desempenham o mesmo papel. No quesito do romance sendo desenvolvido, a Noelle e a Orihime desempenham o mesmo papel, porque a Orihime é literalmente o par romântico do Ichigo mais desenvolvido, é literalmente a que tem mais cenas, é literalmente a que tem mais construção de romance. E a Noelle é a mesma coisa, é a que tem mais cenas, é a que tem mais construção, é a que tem mais desenvolvimento. É só a Noelle pensar no Asta que ela fica mais forte, é só o Asta estar ali presente no campo de batalha que já faz ela se tornar mais forte. E isso é lindo pra cacete, é a mesma coisa com o Ichigo e Orihime. Então esse é o paralelo da Noelle com a Orihime e com essas outras personagens, Rukia e Hiruka. E eu acho isso muito interessante, porque o Tabata pegou 3 personagens de Bleach. Pode não ser exatamente isso, mas é muito coincidência pra ser nada, tá ligado? Ele pegou 3 personagens de Bleach e juntou as 3 com as melhores características, melhores funções delas na obra e criou a Noelle. E por isso, pra mim, a Noelle é a melhor personagem de Shonen, porque ela literalmente pega personagens que já são muito boas, mistura e melhora a situação do papel. Ela literalmente pega tudo. Isso é Black Clover praticamente, pegar algo que já exista e construir da forma dele de uma forma muito boa e até melhor que o original, tá ligado? E eu gosto pra cacete disso. A Noelle tem um desenvolvimento, uma construção, uma evolução incrível e, assim, ter essa base, que são essas 3 personagens que eu acho muito maneiras em Bleach, é muito legal, tá ligado? Faz com que a Noelle seja mais engrandecida, porque você consegue entender mais alguns aspectos da personagem. E a Noelle é maravilhosa. No final de tudo, a Noelle é incrível. Minha rainha vai brilhar na segunda temporada. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Vamos se ver no próximo vídeo. Se vocês concordam com isso aí que eu disse, tem algo a discordar, tem algo a acrescentar, sempre é bem-vindo. Deixem os seus comentários, que isso ajuda no engajamento. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e eu fui.